Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso, a comunhão preciosa que vem através de Cristo, possa ser uma realidade e continuar crescente em nossas vidas, de uns para com os outros, para que só então experimentemos qual é a verdadeira e agradável vontade de Deus. Amados, hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade aqui à nossa lição, a lição número 12, né, dessa semana, uma lição que nos traz um tema muito importante, que é o exemplo que Cristo representa para nós, né, o nosso grande exemplo, o nosso exemplo perfeito, que a gente tem que focar nele, olhar para ele, né? Portanto, vamos, antes de ler aqui e meditar na primeira pergunta de hoje, vamos rapidamente recapitular o que nós vimos ontem, no primeiro dia. Paulo exorta a igreja de Corinto para que ela fuja da idolatria, porque eles tinham entendimento suficiente para julgar as coisas e escolher o que era bom, né? Ele também diz que todos nós, falando dele e dos irmãos da igreja lá em Corinto, que participavam, ou que participaram, né, do sangue de Cristo, fazendo uma referência aqui à ceia, né? Quando estão com o coração agradecidos, né, pelo cálice da bênção. Olha só. Ele fala aqui, o termo participar aqui está vinculado ao termo comunhão, tá? Então, nós temos comunhão uns com os outros quando a gente faz isso, né? É o que ele está dizendo aqui. E ele diz assim, ó, não participamos nós do corpo, ó, aí temos aqui uma redundância, né? Participar, vem no contexto aí, quer dizer comunhão, participar todo mundo junto, e corpo, claro que são vários órgãos que compõem o mesmo corpo. Também o contexto aqui é de unidade, né? A unidade também acontece no partir do pão. Que coisa linda, né? E ele diz, ó, só existe um pão. Só existe um pão e esse pão é Cristo, ele é o único pão. E nós participamos dele, nós não podemos participar de outras comidas sacrificadas a Diana, a Afrodite, a Apolo, a Zeus, a Baal, quem que seja. A ninguém, né? Falando aqui da realidade dos dias de Paulo. Portanto, hoje, na nossa primeira pergunta de hoje, a terceira pergunta da lição diz assim: que pergunta reflexiva faz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto? Qual é o significado espiritual disso, do que ele vai dizer aqui? 1 Coríntios 10, verso 18, diz assim: pensem no povo de Israel. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios participam do altar? Então, aqui o verbo participar deveria ser melhor explicado, né? Deveria ser assim. Ó, né? O verbo está correto, né? Mas a frase deveria ser: não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios participem do altar? Não. Não era, seria mais correto? É. Mas o correto mesmo aqui é participam. Por quê? Porque ele não está falando de condição, de uma condição, né? Ou seja, faz uma coisa, tem que receber a outra. Isso ele já falou lá atrás. O que ele está querendo dizer aqui, participam, de novo, a palavra participar aqui tem a ver com comunhão. Ele está dizendo mais ou menos assim, ó. Eu quero que vocês reflitam nas cerimônias do santuário que acontecia com o antigo Israel. Ora, se os sacerdotes que pegavam os cordeiros, o cordeiro não, o cordeiro, a cabra, o cabrito, qualquer oferta de sacrifício que for, que trouxesse, né? E eles levavam ali para o altar de sacrifício para ser queimado. É isso que ele está falando aqui, ó. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios, aqueles sacerdotes, e também, às vezes, quando era um sacrifício de elevação, por exemplo, a pessoa que oferecia poderia também comer. O próprio a pessoa que estava oferecendo. Não era por motivo de pecado, era motivo de gratidão, de elevação e tal.
E aí, inclusive, ele poderia levar mais um, dois amigos com ele para também comer aquela carne que era sacrificada ali, juntamente com o sacerdote. E quando ele está dizendo aqui que é certo, é muito correto, que os sacerdotes que se alimentavam daqueles sacrifícios que eram feitos do altar lá, imagina um cordeiro, a pessoa levou um boi por gratidão a Deus, diante de um livramento, né, na família dele, na vida dele. E aí ele leva esse boi. Aí leva três, quatro amigos para comer junto ali, o sacrifício. E ali vai ter os sacerdotes que vão fazer o sacrifício, né? Um sacrifício de um boi é muito maior, né? De um bode grande, de um carneiro grande e tal. E então, ele está dizendo aqui, olha, essas pessoas, tanto o sacerdote quanto a pessoa que está oferecendo o sacrifício, né? O judeu comum oferecendo o sacrifício. Quando eles estão comendo desse sacrifício, que o sangue foi derramado no pé do altar, que o animal foi para ser queimado lá no altar de sacrifício, uma parte dele era assada para comer todo mundo. Ele está perguntando aqui, olha, não é correto que essas pessoas participem do altar? Ou seja, se as pessoas comem da carne que foi colocada para ser assada em cima do altar, elas não estão em comunhão com o próprio altar? É isso que Paulo está dizendo aqui. Então Paulo está dizendo, preste atenção, se vocês comem e bebem do pão da ceia e o vinho da ceia, vocês não participam apenas do pão e do vinho, mas participam do altar. Quem é o altar aí? Cristo. Vocês estão tendo comunhão com Cristo. Vocês estão tendo comunhão com Cristo, comunhão com as pessoas que estão do lado de vocês fazendo a mesma coisa. Se vocês fazem isso pela fé, vocês estão tendo comunhão com Cristo. E aí, nós entendemos aonde Paulo quer chegar. Paulo vai dizer assim, eu estou tentando explicar para vocês que vocês não podem comer da carne sacrificada a Diana, a Afrodite. Vocês não podem comer da carne sacrificada a esses deuses, porque ao comer dessa carne, vocês participam do altar deles. Ou seja, vocês vão participar de um culto aos demônios. Já imaginou? Que raciocínio? A mesma lei que serve para cá também serve para lá. O processo de comunhão é o mesmo. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a quarta pergunta aqui da lição. A quarta pergunta diz assim, o que significa a comida sacrificada? Esse termo que Paulo usa aqui, né? E qual é o valor do ídolo, que Paulo vai falar mais uma vez, né? Acho que essa aqui é a segunda, a terceira vez que ele vai falar isso. O que Paulo realmente quer ensinar aos irmãos com isso tudo, né? Paulo está dizendo aqui no versículo agora 19 e 20, capítulo 10 de 1 Coríntios. Ele diz assim, não quero dizer que a comida sacrificada a ídolo significa alguma coisa, ou que um ídolo tenha algum valor. Antes quero dizer que aquilo que é sacrificado aos ídolos é oferecido a demônios e não a Deus. Que coisa preciosa. Eu acabei de comentar isso no texto anterior. É exatamente isso. Paulo complementa aqui. Olha que coisa preciosa. Veja, que o texto aqui está nos dizendo o que Paulo já tinha dito. Paulo já disse assim, olha, ei, o ídolo não é nada. Para muita gente, o ídolo vale muita coisa. Tem muita gente que vê uma estátua feita de pedra, de gesso, de mármore, de chumbo, de qualquer outro metal, de qualquer outro material, de madeira, né? E se o fogo queima, e se uma tempestade quebra, destrói, derruba, as pessoas começam a chorar. As pessoas se emocionam. Porque para essas pessoas frágeis, que não têm um conhecimento da palavra de Deus, esse ídolo é alguma coisa para ela. Mas Paulo está dizendo que o ídolo não é nada. Por quê? Porque o ídolo não existe. Lá no capítulo 56 de Isaías, o Senhor dá uma aula em relação a essa questão. Ele diz, por exemplo, lá
que o homem é tão irracional que ele, olha só, ele pega uma madeira e vai talhar ali a imagem de um ídolo dele ali. Ele vai e talha tudinho. Aí depois ele pega um pedaço de carne, quando falta lenha, e ele tem que, na escassez, ele vai pegar aquela madeira, aquela estátua lá, né? A madeira que sobra do corte, ele vai fazer o fogo, vai assar a carne, e logo depois, com a mesma madeira, ele vai fazer um palito de dente para tirar as carnes do dente. Olha que linguagem é usada ali, não é? Porque para Deus, o ídolo não serve de nada, não vale nada. E o Senhor vai até dizer assim, ó, essas estátuas, elas não ouvem, elas não veem, elas não escutam as vossas orações. E aqui Paulo está dizendo que as pessoas que fazem isso não fazem a Deus, estão fazendo aos demônios. Qualquer oração dirigida a essas pessoas, a essas coisas, não está sendo a Deus, está sendo aos demônios. Paulo deixa bem claro aqui também que, no caso específico lá de Coríntios, havia muito sacrifício de animais a uma divindade, que havia um templo lá em Coríntios, né? E então, essa carne que era distribuída entre as pessoas, né? As pessoas que participavam, e muita gente, né? Que queria ganhar um tasco de carne de graça, né? Claro que participava daquela festa, né? Para ganhar um pedaço do churrasco. Imagine numa festa dessa, onde era morto, por exemplo, uns 30 bois. Era muita carne. Então, as pessoas chegavam ali para cada um pegar um quilo de carne para comer, né? Então, a oferta, né, a gratuidade do alimento, isso atraía muita gente. E é por isso que Paulo diz, olha, eu estou falando isso aqui, não estou querendo exaltar o Deus, dizer para vocês que o ídolo é alguma coisa. Tome cuidado com o ídolo, que aquele ídolo pode vir de noite pegar, puxar você pelo pé. Né? Não tem uma lenda dessa, moderna? Ou você crê que esse ídolo, se você não for lá, esse ídolo pode mandar um castigo contra o seu campo e você não colher a sua plantação, ou a sua mulher não ter um filho, ser estéril. Esse ídolo não é nada, ele não pode fazer coisa alguma. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó, como é importante Paulo dizer isso. Por quê? Porque, inclusive, algumas igrejas hoje acreditam em vudus, pastores acreditando em vudus, né? Se alguém da magia negra jogar na casa de um pastor um bonequinho com o nome dele, eu digo isso porque já aconteceu comigo, né? Com um amigo meu, e eu tive que orientar um pastor, amigo meu, que ficou dentro de casa morrendo de medo, porque jogaram um voodoo com o nome dele, cheio de prego, cheio de alfinetes, e ele já não queria sair de casa morrendo de medo. E eu tive que chegar lá, pegar o voodoo, colocar a minha foto, apagar o nome dele e botar o meu. Eu digo, isso aqui não é nada. Bom, vamos ver se eu vou morrer espetado. Isso foi há 25 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, 22, 25 anos atrás. E eu disse, meu amigo, você está com medo disso aqui? Isso não é nada. Isso não existe. Essa coisa física aqui não existe. Não pode fazer mal a você, não. É isso que Paulo está dizendo. Aquilo não é nada. Entretanto, né? Paulo está dizendo, aquilo que é sacrificado a esses ídolos que não existem, tem alguém por trás, alienando a mente das pessoas para que as pessoas façam isso irracionalmente. Quem são? Os demônios. Então, Paulo está dizendo, os ídolos não são nada, mas os demônios são. Então, vocês não façam, não participem desses cultos irracionais de adoração, de sacrifício, de serviço, de benevolência, qualquer outra coisa, não participe disso. Vocês querem orar? Orem somente a Deus, né? Falem com Deus. Querem, orem a Deus, né? Peçam em nome de Jesus. Se quiser falar com Jesus, também fale, não tem problema nenhum, né? Mas não busque ídolos. Não existe. Todos os outros seres do planeta vão fazer o mesmo. Nenhum ser do planeta vai orar a outra pessoa, a um ídolo. Ah, mas tinha um ídolo ali que era uma pessoa que já havia morrido e havia encarnado em alguma coisa, né? Tem o deus Tamuz, né? Que vinha lá de Babilônia.
o filho de Nimrod com Semíramis. Então, veja só, esse era um Deus que era adorado, era uma pessoa que existiu e se transformou numa divindade na cabeça das pessoas. E tem muita gente hoje cometendo o mesmo erro, adorando homens que morreram, como Paulo, como Pedro. Também está errado. Somente a Deus. Quando se cria um ídolo que vai além de Deus, está aqui no capítulo 8, aqui nos capítulos anteriores, ele deixa bem claro, só tem um Deus, é o Pai. Então, se você cria um outro Deus, outra pessoa que vai receber sacrifício, serviço, oração e tal, você está fazendo um sacrifício a demônios, não a Deus.